Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa, onde nós procuramos, nessa noite, buscar, através dos ensinamentos de Jesus, do nosso Mestre, as orientações, os esclarecimentos, aquilo que nós precisamos hoje aqui na Terra, para nos ajudar na nossa caminhada. Desde que ele passou aqui, já vai para 2022 anos, né? Vai fazer 2022 agora. E nós, meus irmãos, nunca precisamos tanto dele como nós estamos precisando no momento, na vida atual. A gente vê a crise no mundo hoje, é uma crise moral, uma falta de amor, uma falta de compreensão tão grande, né? Nós, seres humanos, e a mensagem dele veio ecoando ao longo do tempo. Tudo passou, mas os seus ensinamentos, sua mensagem é sempre a mesma. Então, a alegria nossa hoje é muito grande, porque quem vai fazer o estudo para nós à noite é o Danilo, é o nosso irmão que está junto de nós aí, né? É um irmão de coração, faz parte da nossa família aqui, e não podia ir embora, né? Está sempre junto de nós aí. Para nós é uma alegria muito grande. Então vamos agora, meus irmãos, neste momento, mudar nossos pensamentos. Já tivemos tempo suficiente aí para cuidar dos afazeres, das necessidades do corpo. Deus nos deu o dia todo para isso. E essa hora e meia agora, né, meus irmãos, é uma hora que nós vamos tirar exclusivamente para que a gente possa aprender aquilo que nós precisamos ouvir, o nosso espírito precisa, né? Então vamos agora mudar nossos pensamentos, vamos deixar lá fora tudo que pertence ao mundo lá fora. Vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos pensamentos, vamos levá-los até os planos maiores e vamos pedir a Jesus, nosso Mestre amado, pelo início dessa humilde reunião. Como é bom, Senhor, poder estar aqui mais uma vez, deixando de lado agora todas as coisas da terra, que muitas das vezes nos influenciam ao ponto de prejudicar a nossa caminhada. Muitas das vezes desvia a nossa caminhada. E nós, nessa noite, Senhor, aproveitando essa oportunidade, viemos para cá, para poder estar mais perto de vós e poder, nessa noite, através da palavra do nosso irmão, colher as reflexões que será enviada para todos nós. Que abençoe, que ilumine o nosso irmão Danilo, juntamente com seus amigos espirituais, para que eles possam trazer, Senhor, a mensagem que todos nós precisamos. Permita que possamos iniciar essa humilde reunião dessa noite. Perdão. Mas, obrigado. Bem, queridos amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso lar, à nossa casa espírita, que nos acolhe tão grandemente todas as semanas, todas as segundas-feiras. Para mim, particularmente, é sempre uma honra estar por aqui, estar cercado desses amigos que eu guardo no coração. E uma das coisas que mais me deixa feliz de estar de volta é estar aqui, sem dúvida nenhuma. Sempre que eu tenho essa oportunidade, faço questão de estar com vocês. E antes de mais nada, roguemos ao Mestre amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, que mesmo em meio às nossas imperfeições, que ainda são tantas, possa fluir ainda esta noite
a mensagem límpida do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Eu me recordo que a última vez que nós estivemos aqui, nós falávamos a respeito de responsabilidade. E o quanto os nossos pensamentos, o quanto os nossos atos interferem no nosso dia a dia e traz, através da doutrina espírita, o entendimento de que nós, individualmente, somos responsáveis pelo nosso futuro, por tudo que nos acontece de bom ou de ruim. Eu sei que para muitos talvez fique confuso, porque a gente vai enxergar coisas que nos afligem hoje, que a gente não encontra na nossa memória do corpo físico as respostas. Por que que nós estamos vivendo determinada aflição? Por que nós estamos sofrendo com um determinado fato? Mas aí, quando a gente avança nos estudos da doutrina espírita, a gente vai encontrar resposta nas múltiplas existências que nós temos. Porque tudo aquilo que nós não temos respostas nessa existência, pelo conceito de bondade e justiça de Deus, nós vamos encontrar resposta no nosso passado, nas nossas outras existências. Hoje, este capítulo que nós assistimos e vivemos hoje, querendo ou não, ele é o melhor da nossa existência como seres espirituais. Porque quando nós pegamos trechos do Evangelho e vemos Paulo dizer que só se vive uma vez, que a vida é uma só, o conceito é correto. Porque a partir do momento que nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, nós não deixamos de existir um só segundo. É apenas uma vida, com múltiplos estágios dentro das nossas existências físicas, que são semelhantes a escolas. Quando a gente vai para uma escola, nós passamos por diversas séries. A primeira série, segunda série, terceira série e assim por diante. E cada uma delas deixa para nós uma lição a ser aprendida, a ser absorvida, para que a gente siga adiante. E o que acontece quando a gente não vai bem em alguma dessas séries? A gente repete. E a vida, nessa analogia, ela é muito semelhante. Sempre que nós passamos por determinados desafios na vida, ela nos pede que nós respondamos à altura, colocando em prática aquelas lições que nós já aprendemos. E quando a gente não vai bem, muitas vezes repetimos. E isso não só acontece pensando em múltiplas existências, de repente numa encarnação que a gente não vá bem, a gente talvez precise de outra para repetir. Às vezes na nossa própria existência, nessa existência de corpo físico que nós estamos, por vezes nós repetimos as experiências. E isso dá um recado ruim para a gente. Porque quando a gente passa por uma dificuldade e essa dificuldade porventura se repete, é porque nós não tiramos a lição que essa dificuldade teria nos dado. E aí nós repetimos.
Então, sempre que nós passamos por qualquer tipo de sofrimento, de dor, de aflição, o nosso pedido tem que ser sempre do entendimento. Que a gente aprenda o quanto antes com aquela dor, com aquela aflição, para que a gente passe, para que aquilo sare, para que a gente se habilite a enfrentar outros desafios e não ficar naquele círculo que não termina e fica sempre se repetindo, se repetindo, se repetindo. Quando nós buscamos no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica da codificação espírita, que se pergunta a respeito do objetivo da encarnação, os Espíritos respondem a Kardec, que é evolução. A marcha é evolutiva e é uma lei da natureza. Se nós olharmos o passado do planeta, a gente vê que tudo evolui. As espécies evoluem, o ser humano evolui, os animais evoluem, tudo é marcha ascendente e evolutiva. Para o ser humano, existe um aspecto um pouco mais complexo, que é a nossa consciência. Nós somos espíritos, nós somos individualidades. E isso que faz com que tudo fique mais difícil, né? Tudo complica ainda mais. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um somatório de experiências de outras vidas e dessa vida, que nos faz sermos quem nós somos na atualidade. E a convivência em grupos faz com que essa marcha seja ainda melhor, porque é nas diferenças que nós aprendemos. São nesses momentos de atritos, muitas vezes, que nós aprendemos a conviver, aprendemos a tolerar e seguimos adiante, vencendo as diferenças de fato. E um dos aspectos de um conceito de uma professora chamada Dana Zohar, que é a mãe do princípio do quociente espiritual, fala que a gente precisa celebrar as diferenças. Porque é profunda a lição que nos traz quando nós estamos entre meios muito distintos. Porque quando a gente está naquele grupo que todo mundo concorda, que todo mundo é o mesmo pensamento, tudo é fácil, gente. Tipo, não tem atrito, não tem discordância, não tem confusão, é sempre aquela água calma. Só que é o mesmo princípio da gente se isolar, que isso também está no Livro dos Espíritos, da gente se isolar numa ilha deserta. Ela fala, não, eu quero viver uma vida sem machucar ninguém, sem ofender ninguém, viver uma vida contemplativa, e aí eu me isolo numa ilha deserta, eu sozinho ali. Aí passo a vida e falo, passei a vida, não ofendi ninguém. Não ofendeu ninguém porque não teve oportunidade, porque se tivesse, né? Então, esse conceito de viver em coletividades faz com que a gente aprenda. Por isso que nessas múltiplas encarnações nascem nos nossos lares pessoas que são muitas vezes desafetos do passado. Aí vem aquele irmão que a gente não combina tanto, aí às vezes é o pai que não tem aquela afinidade, às vezes é aquela dor de mãe e filho. Gente, e é ali, às vezes essa diferença é tão grande, que é só mesmo uma relação de pais e filhos para, em tese, consertar. Porque existe até uma convenção social. Tipo, eu não tenho afinidade com o meu filho. Mas a convenção social fala, mas é teu filho, está aqui, né?
Não existe filho errado ou certo. É filho. Ah, meu. Então, ou seja, nós somos impelidos a cumprir com algo que que a gente aprende, né? Está até lá no... Foi a última coisa que eu li antes de vir para cá, que é o dever. Tem coisa que é nosso dever. E o dever de bem proceder com aqueles que estão por perto, com aqueles que estão na família, com aqueles que convivem conosco no dia a dia, faz parte dessa mágica chamada existência. E agora, nesse momento, que nós estamos às vésperas de Natal, às vésperas de final de ano, quando nós estivermos aqui novamente, já terá passado o Natal. E é um momento muito propício para isso, né? O clima vai mudando, né? Nós vamos entrando numa sintonia um pouco mais fraterna. E é importante que a gente entre nessa energia, porque nos ajuda a entrar na faixa vibratória que vai reorganizar os nossos pensamentos, as nossas estruturas, para que a gente passe mais um ano. Que a gente entre 2023 cheio de promessas, né? Para de fumar, para de beber, vou emagrecer, aí vem as promessas, né? Que a gente faz todo ano, né? Aquela história, né? Eu tinha que emagrecer 8 quilos, agora que falta uma semana, só falta 16, né? Então, são esses momentos que fazem com que a gente se realinhe, a gente repense a nossa trajetória. Afinal de contas, gente, nós não podemos apenas existir no mundo. Ah, eu estou aqui. Ah, todos nós, todos que estamos aqui ou fora daqui, todo mundo é um tijolinho na construção do mundo. Não existe uma só viva alma nesse planeta que não tenha uma importância única. Porque se não tivesse, não estaria. Gente, Deus é a perfeição da inteligência, né? É tudo que a gente possa supor de inteligência. Ela vai trazer alguém para, não está fazendo nada aqui, vai lá. Fica lá. Todos nós temos a contribuição. Seja diante, falei, né, de filho, de pai, mas seja no trabalho, seja na rua com alguém. Todos nós temos um compromisso. E às vezes a maior missão da nossa vida está ali do nosso lado, às vezes sentado na mesa de trabalho do nosso lado. Por isso não se subestime. Não acredite em momento algum que talvez a gente não tenha importância. Eu sei que passa na cabeça de muita gente, às vezes, não tem tanta importância nesse mundo. Tem. Não duvide. Tem e muita importância. Não estava. Para começar, se não tivesse, não estava. Ah, mas minha vida é tão difícil, tão sofrida, eu estou passando por tanta dificuldade. Gente, pensa que é a escola e que cada segundo a dificuldade vai valer a pena. Mas não cultive a dificuldade. Não pense que minha vida é esse sofrimento. E aí a gente vai entrando nessa sintonia, vai baixando a sintonia e vai entrando na sintonia do sofrimento. Minha vida é esse mar de lágrimas, eu estou aqui só para sofrer, né? Tudo na minha vida só dá errado. Gente, aí a tendência é ladeira abaixo mesmo, tá? Tipo, vai saindo disso. Não, peraí. Estou sofrendo por quê? O que está acontecendo? O que eu preciso tirar de lição? O que isso tem de mensagem para que eu saia dessa situação o mais breve possível? E aí as coisas começam a se transformar na nossa vida. E às vezes
para não dizer a maioria das vezes, a resposta vem de maneira distinta. A gente chega lá, mas muitas vezes não exatamente como a gente queria. E a gente fala, pô, eu resolvi meus problemas, é só ganhar na Mega da Virada. Coisa assim, né? Aí passa, a gente não ganha na Mega da Virada, aí fala, pô, Deus não me ama. Aí pra fora. Não é, nem a gente quer soluções fáceis para problemas complexos. Gente, a vida é muito mais do que tudo isso que a gente possa supor. É complexo. Porque no meio de tudo que a gente acha que está dando errado, a gente vê as coisas dando certo. Sabe aquele velho ditado que é sábio, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas? Quantas vezes a gente enxerga isso na nossa vida? E a gente consegue enxergar isso olhando de agora para trás. É difícil a gente tem que guardar a certeza que vai ser assim, mas a gente não consegue entender como que vai acontecer lá para frente. Mas quando a gente olha para o nosso passado, a gente fala, poxa, se eu não tivesse estudado tal coisa, se eu não tivesse ido para aquele emprego, se eu não tivesse feito, talvez as coisas não tivessem acontecido para a gente estar aqui. É mais ou menos a gente imaginar, né? Quando a gente nasceu, os nossos pais tiveram que se encontrar, os nossos avós tiveram que se encontrar, os bisavós. É mais ou menos isso. Para que a gente chegasse até aqui. E muito da nossa vida, às vezes a gente vê e fala, poxa, hoje eu tenho uma família, hoje isso, aquilo. As coisas que deram certo na nossa vida, se a gente for remontando, a gente vê uma série de episódios que tinha tudo às vezes para dar errado. E no final, fala, poxa, se não fosse assim, não era do jeito que está hoje. Por isso que a confiança naquilo que nós viemos todas as segundas-feiras buscar aqui na Casa Espírita, precisa ir também montando essa casinha para a gente, sabe? Toda segunda-feira que a gente vem, tem que ser um bloquinho que a gente leva para casa e fala, vou montar aqui o meu castelinho. Que precisa fazer sentido e precisa ter aplicação prática. Não adianta a gente vir na segunda-feira, leva o bloquinho para casa e fala, o que eu faço com isso? A gente guarda lá debaixo do armário. Tem que fazer sentido. Acho que não teve uma única vez que eu vi aqui que eu não falei, né? Que só faz sentido o estudo do Evangelho se ele tiver aplicação no nosso dia a dia. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes a gente olha e fala, não vai dar. Ou às vezes a gente vai animado, né? Fala, não vai dar. Na hora que a gente vira a esquina ali, a gente encontra um desafeto e tipo, joga o tijolinho no chão, né? Espatifa com ele. Mas a gente não pode desanimar. Aí a gente volta segunda-feira, leva o tijolinho para casa. E às vezes a gente vai perdendo, né? Os tijolinhos ao longo da vida, mas a gente tem que saber que é pra gente guardar, pra gente usar. Porque esse somatório de experiências, seja que a gente colhe na Casa Espírita ou qualquer outra religião, mas principalmente o que a gente faz daquilo que a gente leva daqui. Porque na teoria, tudo é lindo. Se a gente pegar o Evangelho, se a gente pegar ali a Bíblia que está ali na estante, a gente está tudo ali. Em tese, né, na teoria, na letra, tudo perfeito. Mas adianta? Há quanto tempo está ali? Há quanto tempo está tudo escrito, né? O manual de instruções ali? Se fosse só isso, está tudo resolvido. O problema, lembra que eu falei que o que complica é o ser humano? Então o problema é a gente. Porque a gente precisa absorver aquilo e colocar em prática. É por isso que a teoria de uma única vida física
não se sustenta. Porque é impossível a gente absorver tudo e colocar em prática numa única. E aí, quando a gente vê as diferenças entre as pessoas, a gente vê algumas pessoas que falam, pô, mas isso aqui já faz sem nunca ter posto a mão. Às vezes não sabe nem ler. Eu falo, mas esse segue o evangelho, né? Direitinho. O outro estuda a vida inteira, e tropeça a cada passo. É julgamento? Não. Nós somos diferentes. Nós carregamos bagagens diferentes. Cada um de nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. São pessoas que têm histórias diferentes. Um mais, outros menos, outras melhores, outras piores. Mas o importante é a gente não desistir apesar das dificuldades. Apesar dos tropeços. O que é mais comum quando a gente tenta se melhorar é o ímpeto de desistir. Porque tem uma legião que não quer a nossa melhoria. Porque, tipo assim, se a gente melhora, a gente troca de sintonia. E aí aqueles espíritos que nos acessam com facilidade, falam, não, peraí. Se ele se melhorar, eu não consigo mais influenciar. Então tenta puxar para trás. Tenta puxar para trás. E aí qual que é o ímpeto? Desistir. Ah, não, eu não tenho jeito. Sou desse jeito. É o Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou ser assim. Né? E, gente, não. Se a gente tem que guardar uma mensagem de hoje, tem muitas outras mensagens, mas se a gente tem que guardar uma mensagem de hoje, é não desista. Não se entregue. Por mais que a gente tropece, que a gente erre, a gente vem, estuda, faz, aí quando vai, erra, aí a gente lembra do estudo e fala, meu Deus do céu, não tem jeito mesmo não. Eu vou lá, aprendo, chego aqui, eu faço tudo errado. Gente, é assim. A vida é assim. Aí volto no que a Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Franco, fala. Que a gente tem que se aceitar como a gente é. Nós somos falíveis. Nós temos dificuldades. Só que a gente não pode se acomodar. É o Gabriel que eu acabei de falar, né? Ah, não, eu sou assim mesmo. Ah, só na próxima encarnação. O espírito, às vezes, arruma essa muleta, né? Ah, não, eu sou desse jeito. Isso aqui só na outra encarnação. Vai por mim. Ajeita agora. Não deixa para frente, não. Faz o que pode ser feito já. Então não se acomode, não desista e siga adiante. Porque da mesma forma que tem uma legião para puxar a gente para trás, tem uma legião muito maior para puxar a gente para frente. Dr. Bezerra de Menezes, esse senhor simpático aqui que parece o Papai Noel, Dr. Bezerra de Menezes fala que Deus abençoa qualquer intenção no bem. Qualquer intenção no bem. Qualquer pensamento que a gente tiver no bem, a gente já entra em sintonia automática com os espíritos para nos ajudar que aquilo evolua. E assim para a nossa vida, assim para a vida dos outros, assim para o nosso dia a dia completo. Então, quando a gente tiver assim, com aquela sensação, poxa, eu preciso ajudar alguém, gente, não faz igual quando a gente quer xingar alguém, sabe? Não pensa duas vezes. Na hora de fazer o bem, não pensa duas vezes. E a gente faz o contrário, né? Na hora de falhar com a pessoa, a gente não pensa, a gente fala um monte de bobagem. Aí na hora de pensar o bem, a gente fica, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, será que a pessoa vai achar ruim? Gente, para. O bem não precisa ter trava. Não precisa ter checagem. Pensou, vai lá e faz. E às vezes, mas eu fui lá, fiz, a pessoa nem obrigado falou.
Pô, mas você foi fazer o bem para ela para receber obrigado? Você foi lá para receber alguma coisa em troca? Olha como é sutil, né? Às vezes a gente está ali no comércio, né? Aí eu vou fazer para o outro, porque o outro vai ficar feliz e vai falar bem de mim. O bem não espera nada em troca. Olha que difícil, porque a gente foi ensinado assim. Que minha mãe me ensinou a dizer obrigado. Minha mãe me ensinou a que eu seja grato. Aí a gente quer que o outro seja grato a gente. A nossa obrigação, se nós aprendemos, é sermos gratos. Mas o outro não. Eu não tenho essa obrigação. Danilo, mas seria bom se fosse, lógico. Obviamente. Mas ele não é obrigado. Se a gente está fazendo qualquer coisa esperando algo em troca, repensa. Não deixa de fazer, mas repensa, porque não é esse o objetivo. Porque aquele que espera alguma coisa em troca e recebe, acabou, quitou. É igual quando você está na loja e fala, eu queria uma cela X. Está aqui, o cara passa o cartão, acabou. Não tem mais nada, né? É comércio. Quando a gente faz qualquer coisa esperando troca, vira comércio. Pesado, né? Pesado para a gente pensar. Mas é isso. Mas para a gente não focar nas dificuldades, focar naquilo que vai ajudar e, de novo, para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento, a gente pensar que essa legião que nos leva adiante, às vezes espera só o nosso primeiro passo. A gente fica receoso de vou, não vou, penso. Dê o primeiro passo. Faça. Aproveita o final de ano, começa a maquinar, fala, cara, o que eu vou fazer? Não pensa grandiosamente. Como começar? Olha, eu acho que eu vou eleger uma família carente e eu vou fazer uma visita por mês, que seja. Eu vou lá, na casa deles. E às vezes é isso que aquela família precisa. É alguém que vá lá. Fala, olha, eu sei que vocês existem. Aí fala, poxa, eu vou tentar ajudar a entender a necessidade de uma família que seja. E vou tentar ajudar. Às vezes está ali, às vezes a gente acha que não, porque essa família está precisando de alimento, de uma escola, de um carro. Gente, às vezes não é nada disso. Às vezes não. A maioria das vezes não é nada disso. Quantas vezes a gente é parado na rua e aí a gente fala, não tem nada hoje. A pessoa não quer nada, ela quer conversar contigo. Ela quer contar a história dela, ela quer ser ouvida. A gente não é assim. A gente só quer alguém que a gente possa falar e não ser julgado. Às vezes a gente quer desabafar, falar, pô, aconteceu isso, aquilo. E a pessoa te ouvir. Não alguém que aponte, né? Fala, mas também você fez isso, você é desse jeito, você é raça ruim, você fez isso, aquilo. Aí você fala, pô. Aí você sai de lá pior que chegou. Então, ceda aquilo que você tem. Pô, eu tenho ouvido para ouvir. O Dr. Bezerra que fala, né, que a alegria é a única coisa que você pode dar sem nem mesmo ter. Às vezes, pô, eu não sou uma pessoa hiper feliz, mas você pode fazer o outro feliz. Então, use esses atributos que a vida nos dá para ajudar. Gente, e é plantio. Naquele exercício que eu comentei de olhar, remontar a nossa história, a gente vê que muitas vezes são plantios. Quando a gente não enxerga lá a origem da plantinha que nasceu no nosso quintal,
está no passado. Se a gente não lembra daquele passado, de outras existências, glória a Deus. Porque a gente não está preparado para saber tudo mesmo. Mas muitas vezes a gente vai ver e falar, eu conheço essa plantinha, eu sei onde que ela nasceu. Eu sei o dia que ela foi plantada. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, olha o que a gente está plantando. E plante sem esperar retorno. Eu acabei de falar. Às vezes a pessoa fala, vou plantar um pé de jabuticaba, que demorava muito para dar, né? Hoje em dia você compra pé de jabuticaba e dá em 3 anos, está dando jabuticaba, né? Mas antigamente o pessoal falava, você plantar jabuticaba vai levar 30 anos. Aí a pessoa não plantava. Você fala, vou plantar jabuticaba para os outros. Mas, gente, aí a pessoa planta couve, né? Vou colher rapidinho. Gente, plante quantas jabuticabas forem necessárias, né? Mesmo assim, ser enxertado, que vai demorar para dar, porque às vezes a gente tá lá, aí a gente reencarna, aí podia ter jabuticaba lá esperando a gente, né? Aí não plantou, aí não dá, né? É igual a história do caipira, né? O cara chega lá e fala, mas aqui dá tal coisa? Fala, dá não, senhor. Aqui dá tal coisa? Dá mandioca? Não, dá não, senhor. Dá milho? Dá não, senhor. Não dá nada? Se plantar, não dá nada. Fala, não, plantando, não dá. Então não tem jabuticaba de graça, né? Tem que plantar. E quando a gente planta, gente, a única certeza, a gente vai colher. Então para pensar o que a gente está plantando. Todos os dias. Levanta a cama, você vai estar lá em relação com a família, você vai para o trabalho, aonde quer que você vá. Plante aquilo que você quer colher lá adiante. A gente falou da gratidão. O que eu quero colher? Gratidão. Seja grato. Infinitamente grato. Mas fala, mas não estou vendo colher. Eu falo, não esquenta, porque às vezes é jabuticaba, às vezes vai demorar. Mas planta. Não deixa de plantar aquilo que é bom. E confia. Confia porque Deus não erra. Não erra. Por pior que a gente esteja, às vezes, passando pelo momento, não é Deus errando. Tá? Não é Deus errando. Tem uma história que o irmão X, né, o espírito do irmão X, que é Humberto de Campos, conta que Simão Abileno, ele era conhecido no plano espiritual por mestre dos apólogos, né, das histórias e da síntese. E uma vez, solicitado pela Assembleia que ele falasse a respeito das respostas do Criador às preces das criaturas, ele conta uma história que faz parte da lenda de muitos países mundo afora. Diz que num grande bosque da Ásia Menor viviam 3 arvorezinhas. E as 3 arvorezinhas sonhavam em ter futuros brilhantes. E orando ao Senhor, a primeira das árvores pede que ela possa ser empregada na construção, na fabricação do trono do mais alto rei que pudesse um dia habitar a terra. A segunda árvore, após ouvir a prece da primeira, pede que ela pudesse ser transformada na carruagem que levasse a riqueza desse mesmo grande rei. E a terceira, fazendo a sua prece emocionada, pede que, se um dia ela pudesse ser útil a esse grande potentado, que ela fosse empregada na construção de uma torre nos domínios desse rei,
que fosse tão alta que indicasse o caminho dos céus. Feitas as preces, Deus enviou ao bosque um mensageiro, dizendo às árvores que as preces haviam sido ouvidas e que elas seriam atendidas. E muito tempo passou. Essas árvores cresceram, ficaram frondosas, e num belo dia, lenhadores adentraram o bosque e deceparam todas as árvores. E foram arrastadas para fora do bosque sem seus galhos e levadas para muito distante. Mas elas guardavam a certeza das promessas de Deus. Afinal de contas, o mensageiro tinha dito que elas seriam atendidas. Depois de muito tempo, a primeira arvorezinha foi vendida para um criador de animais e logo de imediato foi transformada num grande coxo para dar de comer aos carneiros. A segunda fora vendida por um senhor praiano, fabricante de barcos por encomenda. E a terceira foi encostada num depósito para que ela pudesse ser transformada numa cela para malfeitores. Lá no bosque, as outras árvores haviam perdido a esperança, perdido a crença no valor da fé. Mas aquelas arvorezinhas guardavam a certeza das promessas do Senhor. E numa bela noite de céu estrelado, aquela arvorezinha que fora convertida num coxo foi coberta de palhas singelas e humildes e foi o berço do menino Jesus. Aquela que sonhava um dia ser a carruagem para transportar os tesouros do grande rei, fora a embarcação que Jesus, por tantas vezes no mar da Galileia, transportava os seus ensinamentos por toda a região. E a terceira, que queria ser a torre, numa tarde, fora transformada às pressas numa cruz, que recebeu a Jesus e até hoje ainda simboliza o caminho para o reino dos céus. Acho que a mensagem que fica dessa história é que não importa os transtornos que nós passemos no nosso dia a dia, mas guardemos a certeza nas promessas do Senhor. E para a gente, de fato, encerrar, eu queria mais uma vez agradecer a atenção de vocês, agradecer o carinho com que vocês nos recebem aqui sempre que é possível eu estar, e convidá-los a todos a fechar os olhos nesse momento para que a gente pudesse agradecer a Deus pela oportunidade da vida, por aqui estarmos e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante ao majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que no teu reino voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado, Senhor,
pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. O gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Agradeço, Senhor, pelas minhas mãos, que são minhas alavancas de amor do progresso da redenção, pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que socorrem, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas por dores de muitas vidas, e pelos pés que me levam a marchar ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dessa dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os teus braços também apagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que aqui na terra pareça incrível. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, o palácio, a tapera, a casa de miséria. Muito obrigado pelo lar que tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou um teto-abrigo para me abrigar, outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo um leito de repouso e suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho, oh não, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Muito obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque nos socorre com todo o seu amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado a vocês todos. Um grande prazer estar aqui. Fiquem com Deus. Até logo.